Bom dia, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou fazer aquele vídeo para a gente fazer a primeira atividade no laboratório do corte laser. Aquele que vocês mandaram a foto para a gente. E a gente vai ensinar vocês a como construir o perfil. Eu vou fazer alguns aqui. Quem quiser fazer em casa faz. Fazer lá da NASA também dá para fazer. Tá bom? São vários alunos. Vou tentar fazer um aluno ou dois agora, para a gente ver como é que funciona. Muito bem. Nós temos a colaboração muito importante da Roberta, que gentilmente passou a foto de vocês, que vocês fizeram tão legais aqui. Então vocês devem estar vendo aqui, o Clarice aqui tá legal aqui, gostei dessa foto aqui. O que eu vou fazer? Eu estou vendo aqui no WhatsApp, né? Eu vou dar um print screen, né? Copiei a foto e vou fechar aqui no nosso WhatsApp. Vou fechar, não fiquem vendo no WhatsApp. Fechei. E vou abrir o Paint. Nossa, professor, você faz o Paint? O Paint é um software muito importante para mim, porque eu vou colar a foto aqui, ó. Muito bem. E vou recortar o nosso colega aqui. Tá simpática a foto aqui. Muito bem, vou cortar aqui. Vou tentar recortar para ficar apenas a silhueta aqui. Muito legal essa foto. Vou salvar aqui, salvar como. Vou abrir uma pasta para vocês aqui. Adriano sou eu, Senac são vocês. Eu vou abrir uma pasta que vai chamar Produção Multimídia. Produção, vou chamar de PM, que eu sei que são vocês. PM23. Posso dar um de banda, PM23. E vou salvar em JPEG. Vou colocar aqui Clarice. Clarice. Muito bem. Vou salvar. Vamos fechar nosso Paint aqui. Eu vou usar o Rhinoceros. O Rhinoceros é um software que tem no Senac, tem na NASA, tem... Acho que deve ter demo também. Não tem problema se não fizer no Rhinoceros. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha no perfil, na silhueta da pessoa. Então essa linha, o importante é que a extensão que essa linha seja feita seja em DXF, que é uma extensão de Drawing Exchange File. É uma extensão que permite a gente trocar desenhos e fazer corte laser, usar em máquinas de fabricação digital, tá bom? Então eu vou abrir meu Rhinoceros. A versão que eu vou usar é 4, mas já tem várias versões aqui. Aqui eu me dou bem aqui a 4. Muito bem. Quando a gente abre o Rhino, só para quem quiser aprender já, abre o Rhino, ele vai perguntar que tipo de trabalho você vai fazer, em milímetros, centímetros. Falei para vocês que a gente tem que trabalhar em milímetros, em função das máquinas. Então eu vou escolher aqui, ó, Large Objects Milímetros. Open. Isso não influi em nada, essa tela que aparece aqui não influi em nada. O Rhinoceros ele trabalha a possibilidade de trabalhar as vistas, várias vistas ao mesmo tempo. A configuração original é vista de cima, superior, vista frontal, lateral e uma perspectiva. Eu vou pegar a foto, quando eu clico duas vezes aqui com o mouse no ícone front ou frontal, se eu clicar duas vezes, deixa apenas a tela que nos interessa aqui. E essa referência aqui é o X e o Y, que está muito tranquilo. Um software de desenho legal dele é que ele é tridimensional, né? Eu vou em View no Rhinoceros, eu vou chamar, eu vou dar um nome aqui, CVS, eu vou chamar aqui aqui no C, lá na pasta Adriano sou eu, pasta Senac são vocês, PM23 é a turma Clarice. Clarice agora já vai virar uma extensão do Rhinoceros. Muito bem. Eu vou colocar a foto aqui, ó. Como é que eu faço? Eu vou em View, aqui no menu, Background Bitmap, uma foto de fundo, Place, de posicionamento. Vou procurar a foto em JPEG, que está lá naquela pasta que nós já salvamos. Está lá Adriano. Em Adriano eu vou em Senac. Senac está em PM23. E vamos achar a nossa foto do nosso colega aqui. Na hora que eu clicar, eu vou abrir um retângulo. Nesse retângulo a foto está inserida ali dentro. Não importa o tamanho agora, tá? Aí, o que nós fizemos? Nós colocamos a foto de fundo no software para que a gente possa, de forma muito simples, traçar uma linha, que é o perfil, para a gente poder cortar no laser, tá bom? Então tá bom. Então tá aqui o nosso perfil. O Rhinoceros, ele tem os comandos na linha superior, onde está aqui meu mouse, aqui tem Commands. Que comando? Comando para fazer linha, line, para fazer círculo, círculo e tantos outros comandos. Mas o Rhinoceros tem 3 formas de você acionar os comandos. Digitando, com os ícones aqui ao lado, e nos menus aqui em cima. Por exemplo, eu vou fazer uma linha. Quando
ele aparece lá, começa uma linha. Se eu quiser aqui, curva, linha, curva, tá? Eu procuro aqui, linha. Então você tem como acessar o Rhino, é muito fácil. Quando você tiver com uma informação aqui, por exemplo, eu cliquei em linha, eu não queria a linha, eu errei, eu só aperto o ESC e já volta para a tela, tá bom? Então o importante é a linha cômoda estar sempre aqui. Vamos começar. Para fazer isso aqui, eu vou fazer uma estratégia. Eu vou pegar um monte de pequenas linhas, que eu acho que é mais rápido, para mim, né? Aí começa a habilidade e a paciência de cada um. Eu vou começar aqui no tornozelo e eu vou fazer a minha interpretação da imagem aqui. Mas não, vai ficar cheio de pontinhos. Na escala que vai ficar o desenho lá no corte laser, não vai aparecer tanto essas pequenas retas. O que eu estou fazendo? São várias retas, né? Só que pelo tamanho que vai ficar a figura, não vai ser problema. Essas retas todas não serão problemas. Estou aqui fazendo aqui o casaco. Por isso que é importante a gente fazer isso sem pensar na foto. Eu estou fazendo aqui uma visão de observação da imagem. Não estou percebendo o significado. Não estou vendo se é uma pessoa, se é uma planta. Né? Se bem que parece uma pessoa planta. Brincadeira, brincadeira. Estou brincando. É que você está bonito aqui, tá legal a foto. Tá? Então eu vou fazer aqui o perfil, vou evidenciar as coisas legais. Esse é todo o perfil, que é a orelha, o cabelo, o coque. Porque é legal a gente fazer esse desenho de observação, que a gente não está interpretando, né? Eu estou vendo a imagem, apenas a questão figura-fundo, não estou interpretando qual é o significado. Quando a gente vai para o significado, eventualmente a gente acrescenta um pouco de informação que não é o que a imagem está mostrando. Então, esse exercício ele tem também essa finalidade, a gente abstrair desenho de observação, né? Você desenha melhor quando você faz isso. O desenho é um ato mecânico sobre esse tipo de desenho é um ato mecânico. A intenção não é uma expressão artística, e sim representar o que a gente está vendo. Ah, aqui já errei, ó. Não poderia ter essa linha aqui porque não vai cortar, né? Vamos supor que eu errei aqui. Isso aqui ficou uma linha só, se vocês perceberem aqui, é amarelo. E eu errei aqui, ó. Eu errei porque não vai ter, tem que ter até aqui. O que eu faço? Faço uma outra pequena linha avulsa, eu vou selecionar uma linha. Todos esses movimentos é com o mouse, botão esquerdo do mouse. Eu vou selecionar aqui, ó, aqui. Então nós temos uma linha que está cruzando a linha que eu preciso cortar. Eu quero cortar esse pedaço. A função é trim, trim de cortar, tá? Então eu vou cortar. Quem que eu vou cortar? Ele tem que selecionar todo mundo. Eu vou cortar a direita do mouse e eu vou cortar esse aqui. Pronto, tirou o pedaço que eu não queria. Para continuar, eu seleciono a função, a segunda função aqui, ó, é o polyline, tá? Polyline, que é o que eu estava fazendo. Se eu chegar muito perto, a gente não consegue encostar. Tem que avisar, softwares que trabalham com DXF, você tem que avisar onde é final de linha, meio de linha. Aqui embaixo tem o menu, que está desabilitado, eu vou habilitar. E vou na função end, end de end linha, né? End points. Cliquei, ó, achou. E vou soltar de novo. Eu vou soltar porque a gente faz desenho livre aqui. Então agora eu vou com mais cuidado. Eu já sei que o corte vai até aqui, ó. Tá bom? Aí eu fiz o perfil aqui. Tá? Esse exercício, você percebe que eu vou e volto com a imagem. Eu que estou mexendo com o mouse, eu sempre faço aqui está um cadarço, né? Eu acho que eu vou colocar. Eu vou abstrair o significado e vou colocar aqui a imagem, o perfil. Esta é a minha interpretação. Vocês podem fazer de vocês. Isso acaba sendo uma espécie de DNA de cada um de vocês. A forma com que a gente constrói, segura, no meu caso aqui o mouse, né, que é o objeto que eu estou usando para desenhar, já faz parte da sua personalidade. Os pontos que eu estou elegendo para serem as transições aqui, que eu estou clicando, é a minha observação, a minha interpretação sobre essa cena, que cada um de vocês tem uma particular. É um traçado, é uma linha, uma forma. Não existe uma forma errada, existe uma forma, tá bom? É importante que essa linha seja contínua, fechada. Eu vou chegar no último ponto. No último ponto, ele não acha. O último ponto daqui, ele não acha. Então eu vou novamente habilitar end de linha, né? Final de linha, end points, e ó, pum, direita do mouse, pronto. O que nós temos aqui? Como eu tive aquela interrupção, nós vamos ter duas curvas. Ó. Uma que está do início do calcanhar
até aquele interrupção, depois a outra que eu continuei. Para o corte laser já dá para cortar, mas é legal a gente perceber toda a silhueta inteira. Então para isso a gente vai fazer uma união, um join. Aqui está a função join, olha, essas duas peças de quebra-cabeça que indicam que você vai unir. Então eu vou clicar join, ela fala assim, veja que toda vez que você clica uma função, surge um comando pedindo para você fazer alguma coisa. Então eu cliquei a função join, ele fala, selecione o objeto para unir, né, para join. São essas duas partes, essa aqui que vai unir com essa aqui. Muito bem, agora nós temos um objeto, uma silhueta. Se eu quiser ver essa silhueta sem a imagem, eu posso deixar selecionado. Se eu selecionar a imagem aqui, ela não seleciona, tá? Essa imagem não faz parte do software, ela só está de fundo, ela não dá para você editar nada, não é um software bidimensional aqui, tá? Vou selecionar, vou fazer uma cópia. Deixa eu clicar aqui, cópia. Ela pergunta assim, qual o ponto de referência? Vou clicar em algum lugar para mexer, aqui está o perfil. Ficou legal, né? Dá para perceber o que é, e dá para interpretar, e tem imagens e tal. O que é legal do rinoceros? Nós estamos na vista frontal. Então, se eu clicar duas vezes, olha que interessante. Se eu colocar na perspectiva, a gente vai perceber esse objeto de forma tridimensional. Só que ainda é linha. Se essa linha foi bem feita, e acho que está certinha, eu vou selecionar toda essa linha. Se eu fizer aqui Solid, a linha de raciocínio do software, do rinoceros, é até interessante. Começa primeiro com uma curva, ou linhas, né? Então, uma linha reta é uma curva, tá? Para o software. Depois da curva, se você soldar, se você tiver várias curvas, você pode criar uma superfície, que pode ser uma superfície plana, ou uma superfície toda curva. E depois que você tem a superfície, você pode fazer um sólido. Então, é um software que ele trabalha nessa linguagem. O que nós já fizemos foi a curva. Que, se você olhar aqui no menu, essa é a linha de raciocínio dos desenhos, né? Curva, superfície e sólido. Se eu selecionar a curva, eu vou agora na função sólido e vou esticar essa curva, vou extrudar, fazer uma extrusão. Extrusão é quando você estica uma superfície perpendicular à estrutura. Vou clicar aqui e vou dar uma espessura. Como a gente não sabe o tamanho que está aqui, porque agora a gente pegou direto da imagem, né? Eu vou colocar um valor aqui, só para ver que espessura vai ficar. Isso aqui é 1 milímetro nessa imagem. Se eu selecionar aqui nessa bolinha, ela vai dar um shade e você vai perceber, nosso colega aqui, ó, que bonitinho. Tá? É isso que a gente vai ter na mão em acrílico lá no laboratório, tá bom? Então eu vou voltar essa extrusão, vou dar um ESC, você podia dar o Ctrl Z ou essa setinha aqui, olha. Você volta, undo, é não fazer, muito bem. Então nós temos duas, porque uma está sobre a figura que está na vista frontal. Se eu pegar a perspectiva e clicar de novo, preste atenção aqui. Nós voltamos para as vistas. A vista frontal foi o que nós fizemos. E olha que interessante. O que nós precisamos não era a vista frontal. A máquina laser, que vai cortar, ela trabalha como se você estivesse olhando de cima. Então a vista que a gente vai precisar é a vista de topo. Professor, por que você já não colocou a imagem na vista de topo? Porque eu queria mostrar para vocês que o software ele é tridimensional. Então, essas duas figuras aqui, eu vou ter que tombar, né, como se fosse um papel, para tombar, para projetar no papel. Como é que você tomba? A gente vai rotacionar, vou selecionar a figura aqui, rotacionar. Seleciono os dois, aqui, direito, ele fala assim, ó, selecione os objetos para rodar. Depois aperte Enter quando estiver pronto. Eu já selecionei, o Enter é o direito do mouse. Aí ele pergunta assim, por onde você vai rodar? Você tem que ter um centro de rotação. O software Rhinoceros é um software que trabalha com coordenadas x, y, z. E a referência que a gente vai usar de tombamento vai ser o ponto 00, quer dizer, 0x, 0y, 0z. Então, como é que ele faz isso? 0,0,0. O que significa? Na posição 0 do x, posição 0 do y, posição 0 do z, que é exatamente nesse vértice aqui. Quando eu clicar, ó, ainda não vai ficar certo. Tá vendo que eu estou mexendo com o mouse aqui? Isso aqui é a minha mão que tal. Eu estou virando. E se eu não falar nada, eu posso parar com ela inclinada errada. Ela não está projetada. Tá vendo que está aqui, ó? Ela está no ar. Vou dar uma voltação aqui. Eu quero realmente virar 90 graus com certeza. Para que você trabalhe em 90 graus com certeza, a gente tem que aplicar a função F8. F8 apareceu aqui, ó, orto. Orto é ortogonal. Ortogonal são estruturas que são 90 graus em relação à outra, né?
Nós temos a figura aqui selecionada, está orto, agora eu vou rotacionar. Já não tem como eu... 0,0,0, né? Já não tem mais como eu errar. Tá vendo que o mouse, eu estou na vista de lado, né? Porque se eu fizer na vista frontal, ele vai rotacionar nele mesmo, né? A gente quer rodar assim, então eu vou na vista esquerda, direita aqui, ou esquerda, né? Estou na direita, right? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Vou, viro, e ó, já surgiu lá. Nossos colegas aqui são dois de topo, tá bom? Sobre a superfície. É isso que nós precisamos. Professor, mas qual o tamanho? Isso, agora a gente vai acertar. O que eu estou pensando? A gente construir um produto. Que produto? Como eu sou muito criativo, vou criar um porta-celular com a Clarice aqui apoiando. Aham, como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro eu tenho que saber quanto mede o celular. Eu tenho um aparelho, cadê meu paquinho? Eu esqueci aqui. Bom, eu vou colocar aqui, vai ter 10 centímetros, 12 centímetros a altura. Que aí vai dar para apoiar aqui a imagem, né? A imagem, como é que é o seu tamanho que ela está? Se eu selecionar tudo e escrever aí tem que escrever esse comando. Tem aqui, mas a gente pode escrever. O comando é bounding box. Bounding box significa caixa delimitadora. Veja que eu já fiz ali, ó. Quando eu ponho bounding, já aparece a função aqui, bounding box. E clico de novo, enter. Ó, ela criou essa função bounding box. Qualquer imagem que você tiver, ela constrói um retângulo que envolve a imagem com o máximo que essa imagem ocupa. Então foi o que nós fizemos aqui, ó. Sabendo isso aqui, a gente vai conseguir saber o tamanho do que nós temos. Eu vou ver aqui analisar. Analisar é medir, pesar, torcer. Eu vou analisar. Analisar o quê? Uma distância. Distância de quem? Deste ponto a esse ponto. Como eu não estou preso aqui, eu vou habilitar o ponto e vou clicar aqui, ó. Pum, pum. Aí falou, ó, 74 milímetros, está baixinho. 7 centímetros. Queremos que fique maior. Deixa eu pegar minha régua aqui. Aí eu tenho meu celular. Vou colocar a régua aqui. Essa régua está dando, ó, 14 centímetros é o meu celular. Vocês estão vendo aqui? 14 centímetros é o meu celular. Então eu vou fazer a figura com 11 centímetros. Tá bom? Como é que 11 centímetros ou, veja bem, 110 milímetros. Isso é importante. Aí é a hora que começa aquela última aula que nós tivemos, né? Eu vou fazer uma linha de 110 milímetros, que dá pra gente mais ou menos a altura que a gente quer. Como é que eu faço? Eu venho aqui, eu faço uma linha. Qual o início da linha? Eu vou usar a referência aqui, 0,0. 0,0,0. Vou subir. Ele está subindo retinho porque está o F8 ligado. Eu não consigo fazer ou no horizontal ou vertical. Eu vou subir 110 milímetros. Ó, subiu. Vou usar Isso aqui é uma linha daqui até aqui de 110 milímetros. Como é que eu faço com que ele fique exatamente, a figura fique exatamente com 110? Eu vou selecionar tudo da esquerda para a direita. Vamos mover. Move. Ele pergunta assim, mover por onde? Pelo cantinho daquele retângulo que a gente fez. Quando eu clico, ó, eu arrasto de um lado para o outro, ele está preso ali naquele cantinho. E para onde que eu vou? Para a ponta da linha. Como é que ele vai para a ponta da linha? Porque já está acionado aqui em endpoint, ó. Olha o meu mouse aqui. Então eu vou aqui, pum. Então o que nós sabemos que a figura está bem no mesmo referência, mas ela ainda está baixinha. E tem que crescer na escala, aumentar a escala. Como é que a gente faz? Seleciona da esquerda para a direita, digita a função scale. Se tiver com de português, vai estar escala, né? Scale, tá ali, ó. Scale. Digitei, apertei Enter. Ele fala assim, onde que você vai apoiar a sua escala? Vou apoiar aqui no vértice que já estava selecionado. Pum, cliquei. Quando eu clico, eu vou subir. Eu vou subir. Desculpa, de novo, ó. Vou precisar prestar atenção. Seleciono, direita do mouse, selecionei todo mundo. Muito bem. Enter, direita do mouse, ele fala, qual a sua origem? Aqui. Qual a referência? A outra ponta da figura no retângulo. Aí agora, olha, veja que ele está preso lá embaixo, eu estou arrastando pelo vértice superior e vou chegar aonde? Até os 110 milímetros. Pum! Pronto. O que nós sabemos é que essa figura está agora com 110 milímetros. Então eu posso apagar, aí vou descer da direita para a esquerda, eu seleciono aqui, ó, apaguei as linhas.
E vamos ver como é que vai ficar em 3D isso aqui, né? Porque a chapa que a gente vai usar, a gente não sabe lá o material que a gente vai usar. Então vamos fazer assim. Eu vou simular 3D, vou selecionar tudo, clico 2 vezes em top, vou na perspectiva, para a gente poder, ó, a perspectiva, se eu clicar aqui nesse menu aqui em cima, a gente pode movimentar, olha, movimenta para cá, movimenta para lá. Isso a gente está mexendo a vista, não o objeto sobre a superfície, tá? Vou deixar assim e vou fazer uma extrusão. Vou estudar, por exemplo, com 6 milímetros, vai, que é uma espessura boa. Olha, ficou grossinho. 6 milímetros ficou meio grosseiro, na verdade, ficou feio. Não gostei, ficou muito grosso. Então a gente pode fazer mais fininho. Eu dou Ctrl Z. Quem que vai mandar pra gente é o material que nós temos lá. A gente vai ter de 3. Ó. 3 milímetros já ficou simpático. Se eu clicar aqui, ó, eu vejo. Não tá bonitinho? Acho que tá legal. Acho que vai apoiar bem o celular. E como é que ele vai encaixar? E veja que aquelas retinhas que eu fiz, ó, aparece aqui o brilho. No corte laser não vai aparecer muito não, tá? Voltar. O que está faltando para isso aqui ser um objeto? Que aí que começa aquela história, né? Tem a arte, tem a foto, tá? Mas agora é um objeto. A gente quer que isso aqui fique preso a alguma coisa. Então, eu vou pegar algo e construir aqui um retângulo que vai ser a nossa base, que a gente vai encaixar. Vou selecionar essa função aqui, retângulo, ó, retângulo. Eu vou fazer no olho, tá? Proporcional à imagem. Não vou estar muito preocupado. Depois a gente vê como é que vocês vão fazer o de vocês. Isso aqui é para... Eu vou fazer um... Olha, como eu sei que eu tenho 110 centímetros aqui, eu vou colocar aqui, ó, na frente do pé dele. Eu vou comer um pouco da ponta dos dedos, ó. Clico, então abrindo um retângulo, que é a função. O que eu for para baixo é o quanto vai ficar isso aqui encaixado. Eu estou pensando num pedaço de madeira que a gente vai cortar e vai encaixar. Mais ou menos isso aqui, ó. Não estou falando em valores... mais ou menos proporcional a isso. Ou seja, a linha vermelha vai ser mais ou menos o que vai ficar para fora. Isso aqui é o que vai ficar para dentro da madeira. Se eu deixar assim, o laser vai cortar tudo. Eu tenho que fazer um trim, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou selecionar, trim, selecionar todo mundo. Aí está falando assim, ó, selecione os objetos para cortar. Nós já selecionamos. Enter. Agora selecione os objetos que você quer cortar. A parte que você quer tirar. Eu quero tirar essa aqui. Quero tirar isso aqui, cortamos o pé. Então, para quê? Para que isso agora, da Enter, né, virou uma base. Eu vou selecionar tudo e colocar no meio da tela, movimentar aqui. Ó, ele está preso ainda no orto. Se eu digitar F no 8 de novo, o orto desliga, olha o que vai acontecer, ele fica solto. É o que eu queria mostrar para vocês. Muito bem, meus amigos, esse é o exercício que a gente vai fazer hoje à noite. Talvez até o final do dia eu faça mais alguns colegas, vou fazer um sorteio aqui. Vou fazer com certeza a Roberta, que ajudou muito a gente aqui, tá bom? O prazo que a gente vai ter aí, porque além de fazer a figura, a gente também vai construir a base. Então a gente vai ter umas 3 semanas aí de trabalho da oficina, ou 2 semanas, talvez a gente consiga fazer, depende um pouco do ritmo da turma, tá bom? Vamos fazer com calma, curtindo esse vídeo aqui, assistam com calma, qualquer dúvida, evidentemente, estou à disposição, tá? O Rhinoceros é a forma que eu encontrei, porque agora está salvo, né? Salvo com a extensão Rhinoceros. O que a gente precisa é salvar na extensão DXF. Como é que a gente faz? A gente vai no Arquivos, aqui, File, Exportar, selecionado. A gente vai achar um selecionado aqui. Aí ele fala assim, selecione os objetos que você quer exportar. Seleciono da esquerda para a direita, um retângulo, seleciono a figura, dou um Enter. Ele fala, ah, tá bom, onde você vai colocar essa exportação? Vou colocar na mesma pasta do que está onde está vocês. Só que aí a extensão não é mais o Rhinoceros. Se eu clicar aqui, ó, vai aparecer as extensões. O Rhinoceros é um software muito bom para troca de arquivos. Ele trabalha com várias extensões. Então nós temos a extensão que vai usar na máquina laser, é a DXF, ó, essa aqui, ó, AutoCAD Drawing Exchanger File. É um arquivo padrão que transforma essa figura em pontos muito simples para que as máquinas possam interpretar o que ela tem que fazer, para que lado que ela vai, né? Porque o corte laser não, ela se desloca pelo plano XY, então ela precisa entender isso. Então eu vou selecionar a DXF, vou dar o mesmo nome, claro. Então agora a gente tem o arquivo Clarice na versão Rhinoceros e na versão DXF. Vou salvar. Aí quando a gente faz DXF no Rhinoceros, não é qualquer um software, ele fala assim, que tipo de AutoCAD você está usando? Eu estou colocando 2004, que é o meu aqui.
Tem outras opções. Coloca 2004 ou default, também funciona. Tá bom? Pronto. Esse arquivo DXF já pode ser lido numa máquina de corte laser. Ok? Se por acaso não ler, a gente volta. Por que não pode não ler? Coisas que podem acontecer. Por alguma razão, vocês modelaram fora do plano. Vamos supor. Modelamos aqui no... Ó, veja que a figura ainda está aqui no plano frontal, né? A gente modelou aqui no plano frontal e não tombou a figura. Se não tombar a figura para o plano de topo, né? Plano aqui, ó. Se ela não ficar na vista de frontal, ela não faz. Ela vai ficar... O laser vai achar que não é uma linha só, né? Porque o objeto está assim, né? Então, se quiser já começar na vista frontal para não dar erro, pode fazer. Ou seja, se eu vier aqui na vista frontal, vista de topo, não frontal, desculpa, estou misturando as palavras. Vista de topo, né? Vista superior, em português, vista superior, vista de cima. É lá que o laser precisa trabalhar. Eu posso colocar a mesma figura. Ó. Eu vou em View, Background Bitmap, Place, procura a imagem. Então nós vamos ter a mesma imagem na vista de topo e na vista frontal. Numa perspectiva não aparece, como eu falei, essas imagens elas não são desenhos, elas são apenas fundo, que a gente não vê na vista, tá? Inclusive ela está abaixo do plano de referência, mas ela tá aí nas duas visões, vista superior e vista frontal. Em ambas eu vou retirar aqui, eu vou retirar essa aqui, Background Remove, pronto, apaguei essa aqui eu vou deixar para a gente saber como é que foi feito o exercício. Eu vou salvar. Nós já exportamos a figura, tá? Já está pronto. Está prontinho para cortar no laser. Eu vou ver se eu corto aqui e levo também, já hoje no início da aula, vou passar o dia aqui fazendo algumas figuras se der tempo, tá bom? Meus amigos, fiquem bem, treinem. Se não for no Rhinoceros, o software que você conseguir salvar em extensão DXF já está valendo. A questão da escala, se der alguma dificuldade, a gente acerta também no software lá no Senac, tá? Pode usar o Photoshop, CorelDRAW, o que sair em extensão DXF, a gente consegue trabalhar. AutoCAD, né? A gente consegue trabalhar, tá bom? Fiquem bem, valeu, obrigado. Vídeo longo, né?